eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos conversar com um engenheiro que conhece Teresina, conhece o trânsito de Teresina, já teve a oportunidade de estar à frente da S-Trans e vai assumir essa pasta na gestão do prefeito Silvio Mendes. E lógico, vamos falar com ele sobre tudo, sobre trânsito, sobre transporte coletivo, sobre ligeirinho, sobre transporte por aplicativo, moto, táxi, enfim, sobre todos esses assuntos. Eu estou falando do engenheiro Carlos Augusto Daniel Júnior. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu vejo seu nome completo, né? Eu acho que muita gente só conhece o Carlos Daniel. Inclusive pensa que Daniel é nome próprio, mas é sobrenome, né? Daniel é sobrenome, é nome de família. Família Daniel. Exatamente, vem do meu pai, já, de meus avós, bisavô, já vem de longe. E você é de onde, Carlos? Sou de Teresina. Teresina, nascida aqui. Nascido aqui. Como se diz, é piauiense da Gema. Na rua São Pedro, Antigamente tinha um necrotério, ainda acho que hoje é necrotério, morava X ao necrotério. Ali, lá no Hospital Getúlio Vargas. No Hospital Getúlio Vargas. Bem no centro da cidade. O tempo que ainda era terra, né? E estudou aonde, Carlos? Estudei até os 10 anos de idade em Teresina, né? Foi inicialmente no colégio diocesano. E naquele tempo tinha uma escola chamada Maria Dalva, que era muito rígida. Aí eu fui estudar na Maria Dalva. Ficava onde a Maria Dalva? Dois anos do primário. A 100 metros do Frei Pisa. Era na esquina. Aí Dona Maria Dalva era mais rígida. Aí fui para lá estudar e prestei concurso de admissão no Colégio Liceu Piauiense. Muita gente não sabe nem o que é o exame de admissão, Exame né? de admissão, Mas era um vestibular, na verdade. Um vestibular para ingressar no ginásio, né? Aí esse eu tinha que fazer porque eu fui fazer exame de admissão no Colégio Militar em Fortaleza, né, para estudar no colégio. Tinha que fazer, primeiro tinha que ter passado no exame de admissão numa instituição pública na sua cidade. E você tinha feito Aí eu tinha feito no Liceu Piauiense. Aí passei, fui aprovado e fiz exame de admissão para o Colégio Militar. E passei, logrei esse também, que é outro vestibular, com mais dificuldade, porque lá era eliminatório, né? Sim. Lá tinham 16 vagas, eram 360 candidatos. Já era um vestibular naquela época. E eu logrei esse e assim fui morar em Fortaleza. E como é que a engenharia chegou na sua vida? Por que a engenharia? Na frente da casa dos meus pais, foi morar em 1967, um dos maiores construtores que o Piauí conhece, né? Um engenheiro, ainda está vivo, doutor Lorival Parente. Lorival Parente. Fez da construtora Lorival. Construtora Lorival Parente. Fez grandes obras no Brasil, era muito famoso. E ele, como engenheiro bem sucedido, então eu disse, rapaz, essa área é boa para entrar. É por aí que eu vou. Aí eu vou fazer engenharia e vou... Aí fez em Fortaleza? Aí comecei em Santa Catarina. Fui estudar em Santa Catarina, depois do terminal científico. Aí vim terminar em Fortaleza porque, por motivo de saúde dos meus pais, na época teve um problema de saúde, eu vim transferido de volta. Terminei em Fortaleza. Qual foi o primeiro emprego, Carlos? Primeiro emprego em Teresina foi... Eu passei 16 dias na construtora Patrícia. Aí daí eu fui chamado para Queiroz Galvão, tinha deixado currículo, tinha que pedir emprego. Aí fui para Queiroz Galvão, passei quase 7 anos. É uma empresa muito grande, de nome nacional. Queiroz Galvão é, inclusive, internacional, né? Muitas obras na África, tudo, né? E de lá eu saí pedi para sair para ir para a construtora do seu João Claudino. Construtora Sucesso, nela eu passei mais 24 anos. Falando em Queiroz Galvão, assim, só lembrando aqui de uma passagem, eu tenho um grande amigo, José Maria, não sei se ele está nos assistindo nesse momento, mas ele trabalhou na Galvão, na África, na Mauritânia e no Iraque. Aliás, ele chegou aqui muito entusiasmado com o Saddam, né? Na época. Mas a construtora Queiroz Galvão tinha uma, vamos dizer assim, ela pulverizada no Brasil todo e em alguns países, não só na África. Eu estou falando da África porque eu lembro desses dois episódios. É uma empresa muito nacional mesmo, é isso mesmo, empresa grande, grandes obras. Nós aqui, a obra principal de Teresina é o metrô, né? Sim. Foi a obra que ele fez, que a construtora fez.
de maior, que mais chama a atenção foi o metrô. Foi feito por construtora Queiroz Galvão. Bom, aí você passou por essas grandes construtoras e entrou também para a vida pública. Você entrou como gestor. Já foi direto na Prefeitura de Teresina? Já foi. A convite do prefeito Firmino Filho, logo que eu saí da construtora Sucesso, logo em seguida o prefeito me convidou para fazer parte da equipe dele e me convidou para ir para a Superintendência de Trânsito naquela época. Aí eu fui para lá para ajudar. Como é que foi lá na época? O que você poderia destacar assim como o trabalho da gestão do Firmino que teve você à frente lá? A implantação do projeto do Sistema Integra, toda essa construção dessas estações, tudo isso fez parte da nossa administração. O projeto não é nosso, o projeto foi discutido no plano diretor de 2008, né? E depois foi feito o projeto do sistema de ônibus. Então foi feito por uma empresa chamada Oficina, que tem à frente do Dr. Santana, que é um piauiense, né? Piauiense, por sinal, de destaque na área de transporte público no Brasil inteiro. No Brasil todo. Ele já fez projeto em Curitiba, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, na Bolívia. Eu acho que, se não me falha a memória, até nos Estados Unidos ele já fez projeto de ônibus, transporte coletivo. E ele fez esse projeto e nós tivemos a incumbência de executar, né, de fazer a construção, a implantação dele. Carlos, eu acompanhei todo esse processo aí que você acabou de falar e eu sou um entusiasta, até por conhecer o sistema integrado em outras capitais e até fora do Brasil, na Europa, por exemplo, e eu achava que ia dar certo aqui. O que foi que aconteceu? Mas houveram dois motivos. Primeiro é que o tempo de implantação foi pequeno. Precisava ter mais tempo, por quê? Porque o município precisa de recursos para atingir todas as etapas. Nós fizemos a primeira etapa principal, que era um financiamento do governo federal, né, através da Caixa Econômica. Esse financiamento nós usamos ele todinho aqui em Teresina. Conseguimos implantar essa parte dos terminais até o centro, que é a parte troncal. Agora, a parte alimentadora, que é a parte que vem dos bairros até os terminais, não foi possível se implantar da forma ideal, que seria ter feito toda a pavimentação em direção aos bairros, para dar preferência ao transporte público e tornar confortável, para que até se tivesse um tempo de viagem tirado de fato. Porque do jeito que estava, você tem muita coxia, que ainda hoje tem, muita coxia, muito buraco, muita interferência, então dificulta para você ter o tempo de viagem acertado. Então precisava ter sido melhorado todo esse pavimento. Isso não foi. Aí em seguida veio a pandemia. Com a paralisação do transporte totalmente, né, no ano de 2020, foi. De 2019 para 2020, parou totalmente. Com isso apareceram vários modais de transporte, como vários aplicativos, transporte de moto, ligeirinho, transportes alternativos não autorizados, mas tem transporte alternativo, vans fazendo transporte. Muita gente fez um esforço para comprar uma bicicleta, uma motocicleta. Uma moto, todo mundo precisava se locomover. Como não tinha possibilidade de ser no transporte público, porque se dizia à época que era contagioso demais a aglomeração, a Covid, né? Se passava, hoje tem muitas teorias que estão dizendo, muita gente diz que é o contrário, não precisava ter sido isso tudo, mas na época o que se dizia era isso. Então o prefeito achou por bem não correr o risco, como não tinha certeza, foi melhor deixar de lado. Tranquilo, sem problema. Foi melhor esperar a paralisação terminar essa pandemia para poder voltar. Com isso houve essa entrega do transporte todinho dos outros modais. Bom, agora você já foi nomeado pelo prefeito Silvio Mendes, que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. O senhor está na equipe dele, já deixou isso bem claro, o senhor já participa dos eventos, dos planejamentos. E eu queria saber como é que o senhor vai resolver um problema gravíssimo que nós temos hoje, que é esse problema do transporte coletivo.
Desde a pandemia, quando esse sistema foi paralisado, nunca mais voltou como era antes. Por vários motivos, o senhor acabou de falar aí na questão da concorrência, nas alternativas que surgiram. Como é que o senhor pretende revitalizar e entregar ao teresinense um transporte coletivo eficiente? Bom, é uma luta esse retorno do teresinense para voltar a acreditar no sistema de transporte público. Nós tivemos uma reunião, o prefeito convocou uma reunião com os empresários, né, agora essa semana, e ficou acertado que a partir do dia 2 de janeiro, nós vamos, apesar de ter 246 ônibus, ser muito suficiente, ser muito pouco, mas nós vamos incrementar imediatamente, agora dia 2 de janeiro, vai ser incrementado alguns ônibus a mais nas linhas, aonde as linhas estão sufocadas. Porque hoje já existe falta de ônibus. Então vai ser acrescido, a partir de 2 de janeiro, em algumas linhas, um acréscimo de carros onde estão precisando aumentar. Isso vai ser feito. Então isso nós não temos ainda a quantidade exata, visto que nós não temos acesso a tudo, né? Nós temos apenas algumas informações e estamos baseados nessas informações. Mas deverá aumentar em janeiro, imediatamente, e quando começar o retorno das aulas, né, quando tiver o retorno das aulas, deve chegar um número bem mais, deve ser acrescido um número bem maior de ônibus. A expectativa é essa. O senhor fala aí numa frota hoje, rodando de 246 ônibus. É isso. Vamos imaginar que isso aumente 10%. Vamos imaginar isso, 10%. As empresas já dispõem desses ônibus em garagens, elas vão precisar adquirir ônibus novos? Hoje as empresas, em todas as empresas, eles têm mais de 10% de ônibus de reserva. Nesse número. Em cima do 246, tem mais ônibus do que o 246, né? Mais do que 25 ônibus. Tem mais do que 10%. Mas nós não sabemos qual é essa percentagem. Tem linha hoje, só tem um ônibus, né? Tem várias linhas que só tem um ônibus. Essas têm que ser imediatamente acrescidas pelo menos de mais um, para reduzir esse tempo. É certo que a demanda é pequena, talvez seja pequena, mas quem só tem um não tem nada. Então você precisa ter mais de um, até porque o cidadão não pode esperar 3 horas. Nós temos que aprimorar o aplicativo para que a pessoa saia de casa na hora que souber que o ônibus vai passar realmente, né? Porque já tem esse aplicativo. O aplicativo mas às vezes não sistema, funciona né? Perfeito. Para o sistema. É porque ele é ligado ao GPS de cada ônibus que vai circulando. Então ele diz onde é que o ônibus está e a hora que ele vai chegar, lá na parada que você está. E todo mundo hoje tem um smartphone celular, na mão, né? Então isso aí vai ter que ser aprimorado e todo dia ser cobrado, para que não falhe essa Quando integração. O cidadão pede hoje um Uber, um 99, ele fica acompanhando. Acompanha tudo. O veículo chegar na porta dele. É possível também acompanhar o ônibus, onde é que ele está. É possível. Já tem um aplicativo funcionando. Às vezes tem um GPS de ônibus desligado, às vezes tem alguma pane no aplicativo, mas isso vai ter que ser uma coisa de rotina. Vai ter que ter 100% do tempo. Naturalmente que vai ter um dia, uma hora em algum local que vai falhar. Mas não é para acontecer isso. Mas quando estiver acontecendo constantemente, volta a população a ter mais confiança no transporte. Se o transporte estiver cumprindo a hora, começa a melhorar. Com o aumento da quantidade de ônibus, vai aumentar a oferta também para o usuário. Então ele vai começar a andar mais de ônibus, porque o transporte coletivo sempre é mais barato. Bom, ainda a expectativa é que quando começar as aulas a gente chegue a um número de veículos que atenda a população de fato. Esse número, como está sendo estudado agora, nós pedimos ao doutor Santana, que está fazendo os estudos, né, nas capitais, e também Teresina está incluído, que antecipe alguma informação, antecipe a nós o que é que está precisando rodar no sistema para que a gente possa pedir para que sejam colocados esses ônibus em circulação. Bom, eu estou entrevistando aqui o engenheiro Carlos Augusto Daniel Júnior. Ele é a pessoa que vai compor a equipe do futuro prefeito de Teresina, doutor Silvio Mendes, e ele vai estar na pasta do trânsito, da superintendência, né?
da S-Trans. E a gente está conversando com ele sobre esses problemas, esses gargalos que existem hoje nessa questão da mobilidade urbana, que passa também pelo transporte coletivo. Qual é a orientação que o prefeito deu para o senhor e qual é a visão que ele tem desse problema? Não, o prefeito é conhecedor do problema e o que ele quer fazer é resolver, dar um transporte melhor, em maior quantidade, para que possa atrair de volta a população para o transporte público. Porque não tem como resolver o problema do transporte da população sem ser através do transporte público. Por quê? Porque não tem como alargar as vias para que todo mundo chegue ao centro ou a qualquer lugar, em veículo particular. Não tem via que dê acesso, nós não temos condições de dar acesso a essa quantidade enorme. São 4.000 veículos novos todo mês. Então é impossível... Que entra no sistema aqui, né? Entra no sistema. É impossível você dar espaço para que rodem esses veículos. Então tem que ser o transporte coletivo, eficiente e confortável. Doutor Carlos, tem muita gente que atribui assim, a decadência hoje do centro comercial de Teresina ao problema do transporte coletivo. O senhor faz essa associação e, resolvendo esse problema, é possível que o centro volte a ser frequentado como já foi no passado? O centro de Teresina é uma série de fatores, não é só o transporte público. É também o transporte público, mas tem outros fatores que pesaram para o abandono do centro, né? A retração que está havendo no centro. Mas está havendo um movimento, né, de Salve o Centro, que teve também uma reunião com o prefeito Silvio Mendes, que nós participamos, estava também o secretário Chico Lucas, pelo governo do Estado, e ficou acertado um trabalho de revitalização. E já vai começar, uma das coisas que pesa muito é habitar o centro. Então já tem uma empresa que já vai começar uma construção de 158 apartamentos lá ao redor da Praça do Liceu. Vai ser adaptação de prédios ou construção nova? Não, construção nova. Construção nova. Apartamentos novos, de 1 e 2 quartos, se não me falha a memória, mas prédio para habitação nova. E o governo do estado vai revitalizar a Praça do Liceu, a prefeitura vai ajeitar ruas no entorno para que haja um chamamento de volta para o centro da cidade. E a questão da segurança pública é fundamental. Por isso a presença do... Isso, o secretário Chico Lucas estava lá e prometeu todo o empenho que o que depender do governo do estado, o governador tinha determinado que ia dar garantias que Teresina ia ser segura no centro da cidade, principalmente. Bom, superintendente, o senhor falou aí que a partir do dia 2 já é para haver alguma mudança, acréscimo inclusive de ônibus no sistema de transporte coletivo de Teresina. Mas tanto o senhor como o prefeito já fizeram o anúncio de outras medidas que deverão ser tomadas, como por exemplo em relação à faixa exclusiva dos ônibus. O que vai mudar? A faixa exclusiva dos ônibus, por determinação do prefeito, né, ele atendendo a categoria, os motociclistas em geral, tanto de aplicativo como mototáxi, como o cidadão comum, vai poder trafegar pela linha de ônibus. O que é que o prefeito quer? O prefeito quer que reduza o número de acidentes. Tirar esse motociclista das pistas de rolamento. Exatamente. Né? O que ele quer é tirar esse motociclista das faixas de rolamento junto com os carros pequenos, porque está havendo muito acidente. Para você ter ideia, quase 80% dos acidentes de vítimas, né, que chegam a envolve motocicleta em Teresina. Envolve motocicleta. Então, nós precisamos segregar para ver se nós conseguimos educar mais a população para poder conviver os dois. Então, está se colocando nas faixas exclusivas de ônibus numa tentativa de que reduza esse acidente. Quando reduz o acidente, nós evitamos ir para o HUT, superlotar HUT e também o problema das famílias, né? Que tem seus entes sequelados, né? Com morte até. Sem contar, lógico, do ponto de vista administrativo, que o custo hoje
O custo hoje com a saúde nesta área é assombroso. Né? É o maior custo da prefeitura. Eu acho que 35% dos recursos da prefeitura são direcionados para a saúde. Então, isso é um custo altíssimo. Precisa diminuir de qualquer maneira esse número de acidentes. Precisa reduzir. Outra coisa que o prefeito também solicitou é que nós possamos, a partir de 21 horas, tornar piscante os semáforos da cidade. Então, nós vamos botar a partir de 21 ele horas. Ele fica piscante porque é para chamar a atenção. A partir das 23 horas fica piscante para que a pessoa também não pare, porque é como uma medida de segurança. Porque às vezes para, esperar o sinal vermelho, encosta um meliante, né? E pode ser que assalte, isso e aquilo. Então, o cara vai chegar na via, tem que respeitar a velocidade da via, até porque está sem o semáforo funcionando, está só piscante para chamar a atenção. Então ele vai ter que aproximar e passar à vontade sem ser notificado quando passar. Agora, isso serão vai ser na grande maioria. Não vai ser em todas os cruzamentos. Não serão em todos, porque nós temos alguns pontos críticos na madrugada, né? Que é a partir de 23 horas, o funcionamento do sinal. Até as 6 da manhã. Até as 5 da manhã. 5. Então, tem alguns locais que não tem como você fazer isso. Por exemplo, Homero Castelo Branco, todo mundo sabe que é uma via da noite, né? Tem muitos bares, muitas boates. Então, aquela via é sempre muito trafegada. Nos cruzamentos dela com o Jockey Club, com Dom Severino e até com a Homero ali, né? Que você está falando. Aquela outra avenida, Lindolfo Monteiro. Então, esses três pontos deverão continuar funcionando em semáforos normalmente, porque são locais que têm um movimento de grande fluxo durante a madrugada, à noite, tem o tempo todo muito fluxo ali. Então, eu queria que a gente falasse agora de um outro assunto que já foi tocado, o senhor mesmo já tocou, que durante esse período da Covid, o prefeito Firmino Filho, à época, né, paralisou o sistema de transporte e a população teve que se virar e surgiram alternativas e hoje nós temos uma concorrência muito grande com o transporte coletivo. As pessoas hoje se deslocam com mototáxi, moto aplicativo, com Uber 99, o ligeirinho. E eu queria saber como é que vai conviver o sistema com essas alternativas aqui. Nós vamos ter que conviver com o que existe regulamentado, né, no transporte. O que tem regularizado hoje o transporte é táxi, mototáxi, os aplicativos, tanto de moto quanto de carro, né? Tem moto Uber, tem né, moto Uber que a gente chama. Uber é um dos aplicativos, mas tem todos os aplicativos estão autorizados para circular na cidade. Agora, o ligeirinho, essas vans que faz transporte clandestino, não serão permitidos. Até porque eles têm causado muito problema no trânsito mesmo. Eles param, não têm respeitado o trânsito e nós vamos agir para evitar esse, vamos dizer, não só deles, mas de muita gente desrespeitando o trânsito, passando carro em cima de calçada, andando em contramão, ultrapassando semáforo no vermelho, não respeitando faixa de pedestres, tudo nós vamos trabalhar para reduzir essas infrações também. Outra dúvida que fica aí, sobretudo do usuário, voltando a ter um sistema de transporte eficiente, com ônibus suficientes e circulando no horário. Isso vai gerar aumento na tarifa? Já foi falado, pensado, alguém já tocou nesse assunto, já buscou isso? A tarifa naturalmente está defasada, né? Já está com mais de 4 anos que não tem reajuste da tarifa, então ela está totalmente defasada. E já foi tocado nesse assunto e o prefeito entende que não pode dar um aumento se não vai ter uma melhora de transporte. Então, aumento só não com a eficiência do sistema. Precisa melhorar o sistema de transporte para que se possa cobrar do cidadão alguma coisa por isso. Porque do jeito que está, ele acha que não é conveniente se falar em aumento. Ele precisa melhorar o sistema para poder se pensar em dar um acréscimo na passagem.
Carlos, eu acho que um outro problema muito grave que a prefeitura, o prefeito e você na Superintendência de Trânsito vai enfrentar são a depredação dos terminais, a depredação das paradas. A gente lembra que eram paradas climatizadas, hoje não tem mais, já levaram tudo, roubaram, furtaram. E aquilo que não puderam levar, quebraram. Eu acho que em todo o sistema é difícil encontrar uma parada intacta hoje. Como é que a gestão vai encarar esse problema? Nós devemos entrar. Eu estive visitando umas paradas, parece um depósito de lixo, né? Totalmente abandonado. Havia gente morando em algumas paradas. Né? Então, o que nós vamos fazer de imediato, fazer uma limpeza nela, né? Nós vamos entrar dia 2 já limpando, começando a limpeza das estações e em seguida vamos levantar tudo que precisa ser feito para, juntamente com essa melhora, com esse estudo que está sendo feito, ser implantado tudo junto para que comece a funcionar tudo junto novamente. Mas deve haver uma recuperação de todas as estações. Pelo menos uma limpeza de imediato vai ser feita. Limpeza imediata vai ser feita para que dê condições do cidadão entrar. Se você for visitar, você vê que não tem condições nem da pessoa estar lá dentro esperando nada. Não tem condições de estar lá dentro. Não tem, tá totalmente imundo. É um local ermo, completamente abandonado. Eu fico imaginando você que ajudou a implantar esse sistema. Eu, como cidadão, me sinto mal quando eu paro na Frei Serafim, ali na altura da Homero, os cacos de vidro no chão, aquelas placas de vidro blindada ali. Blindado não, temperada, né? Temperado. Ela, quando quebra, ela fica toda estilhaçada ali no chão. Aquilo ali me dá um sentimento de tristeza, de revolta, de indignação. Você que ajudou a implantar esse sistema, o que é que sente quando passa e vê aquilo? Tristeza, né? E pior que é o dinheiro público, né? Nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro que foi jogado fora, porque você quebrou tudo. O sistema funciona. Eu vi muita gente mesmo nas estações dizendo, olha, essas estações são muito melhores do que as antigas paradas. Claro, todas confortáveis, com ar-condicionado, né, com sistema de proteção nos telhados, com telha fria. Então aquilo dá muito mais conforto ao usuário. Você vê aquilo ali, dá uma dor no coração, você vê um negócio daquele. Eu acho que até tinha que haver alguma punição pelo abandono do patrimônio público. Eu acho que o patrimônio público foi abandonado. Todas as pessoas sabem que aquilo é um patrimônio público. E foi abandonado pelo doutor Pessoa. Foi abandonado pela gestão. E eu acho que deveria haver uma punição também para quem depreda, porque é fácil identificar. Hoje nós temos câmeras na cidade toda. Por que essas câmeras podem ser usadas na hora da multa e não pode ser usada para identificar um bandido, um depredador? As câmeras, é até bom você falar, a prefeitura tem um projeto para implantar 489 câmeras, se não me falha a memória. Já implantou agora 135 e me parece que tem funcionando 30. Porque onde implantou, não está tendo ou energia ou não está tendo sinal de internet para que esses equipamentos funcionem. Nessa gestão Agora. Então nós vamos ter que chegar e ir atrás de ver como é que a gente consegue botar para que essas câmeras voltem a funcionar, as que já estão implantadas, e que possam ser autorizadas a implantar o restante do projeto inteiro. Então precisa também botar isso aí para funcionar, não está funcionando. Essas câmeras que você está falando são essas câmeras foi criado um sistema aí, É um CCO. Isso, CCO, uma central de controle de operacional, né? Essa CCO que você está dizendo que está enfrentando problema. Exatamente, só tem lá, a informação que eu tenho, são 35 câmeras funcionando, parece, das 135 implantadas e que precisam ser implantadas 489, que é o projeto total. Então precisa ser feito isso, precisa ser feito, colocar a internet à disposição de todos os pontos e colocar energia elétrica também, que está tendo algumas dificuldades que não está conseguindo botar energia elétrica. Agora, a prefeitura, a nova gestão, pensa em implementar a colocação dessas câmeras de imediato ou ao longo do ano 2025? Eu acho que o ano 2025 nós temos que trabalhar para fazer isso aí, para terminar esse projeto. Vamos ver como é que estão os contratos, por que é que não foram realizados,
por que é que está se colocando câmera se não tem acesso? Não tem utilidade, né? Porque não tem acesso de internet nem de energia. Então a gente precisa assim, se inteirar melhor disso. É irracional isso, né? Em parte, é verdade. É irracional. Não justifica você colocar um carro para andar se o carro é movido, vamos dizer, a energia nuclear aqui em Teresina. Nós não temos energia, então não tem rumo. Bom, a gente está aqui entrevistando o próximo superintendente da S-Trans, doutor Carlos Augusto Daniel Júnior. Ele já esteve à frente da instituição, foi uma das pessoas que contribuiu para a instalação do sistema, do Integra, e ele vai voltar e está aqui falando exatamente sobre os desafios que a nova gestão deve encontrar. Nós já falamos aqui sobre a questão das faixas exclusivas, que o prefeito Silvio Mendes já sinalizou, que vai liberar para o tráfego de motociclistas de uma maneira geral, do cidadão comum até aquele que trabalha com aplicativo, que é aquele que trabalha com mototáxi, numa tentativa de aliviar um pouco as faixas de rolamento e tirar esse conflito aí entre o automóvel e as motocicletas. Com isso, pretende reduzir o número de acidentes na capital. Falamos também sobre a liberação dos semáforos, que estarão livres a partir das 11 horas da noite, das 23 horas, até as 5 horas da manhã, vão ficar piscando, não todos, mas a grande maioria dos semáforos de Teresina, também uma forma de agilizar o trânsito na madrugada e também evitar a questão de violência, de assaltos nos semáforos. Ele anunciou também aqui que a frota deve ser aumentada. Hoje são 246 veículos, 246 ônibus circulando. Esse número é insuficiente. Tem linha hoje com apenas um veículo e que deve, no mínimo, ser dobrado. Ou seja, quem tem um vai ter, no mínimo, 2. Falamos também sobre os ligeirinhos, mototáxi e o sistema de transporte por aplicativo. Apenas aqueles que são legalizados vão permanecer em atividade. Isso significa que vai haver uma fiscalização forte, superintendente? Vai haver uma fiscalização e precisa ser feito isso para que você identifique quem anda dentro das normas e quem anda errado. Nós vamos fazer uma campanha educativa para que todos se regularizem. Tudo isso vai ser feito. Agora, vai ser preciso que se respeite as leis. Nós temos tido muita dificuldade, a gente nota claramente que tem muita dificuldade na cidade em relação a trânsito. É o desrespeito total, né? Sem dúvida. Agora, outra coisa que nós vamos também... Já está sendo estudado algumas mudanças no trânsito da cidade, né? Sim, nas vias, né? Por exemplo, já começamos a estudar a Avenida Zé de Santos e Silva com Joaquim Ribeiro, fazer ali um binário, para que mudar o sentido, deixar só no sentido a Zé de Santos e Silva. Só no sentido? É. Uma mudança forte aí, viu? Precisa ser. Estamos estudando para ver qual vai ser a solução. E aí seria a Joaquim Ribeiro num sentido e a Zé de Santos e Silva no outro? Provavelmente isso. Provavelmente. Até um certo ponto, né? Até aquele entroncamento grande. Porque nós vamos tentar reduzir, na realidade, aquele congestionamento que existe ali perto da loteria, ali na Miguel Rosa. Próximo à central de flagrantes ali. Exatamente, na central de flagrantes ali tem uma confusão grande. Engarrafa muito, né? As pessoas param no meio do semáforo, então a gente precisa resolver aquilo ali. E como essa, vão ter vários outros estudos para serem feitos. Você lembra outro aí, que isso é bem interessante, bem importante as pessoas já irem pensando nessa possibilidade de saber também que há essa preocupação da nova gestão. Tem vários outros pontos que tem que ser estudados. O balão da Cepisa, né? É outro problema. Sabe onde é, né? O balão da Cepisa. Lá tem... De manhã cedo precisa sempre ficar agente de trânsito, fechar o retorno ali, o balão, vai até lá na frente. Já vi isso aí. Ali precisa ser estudado e dado uma solução, né? Tem lá o balão do Planalto Uruguai, lá em frente ao Comercial Carvalho. Sim. Ali precisa ser dada uma solução também, que ali tem bastante problema. Porque tem várias vias que convergem para ali. Convergem para lá. Precisa ser dada uma solução para ali também. E assim tem vários outros, não tem só esses aí, né? Tem uma outra, eu já vi o senhor numa entrevista no outro canal, o senhor falando sobre a liberação também de a faixa de ciclovia, ciclofaixa,
para estacionamento a partir de 21 horas. De 21 horas, É né? porque a partir de 21 horas, a quantidade de bicicletas que estão se deslocando, nós fizemos uma contagem. Reduz sensivelmente, né? Reduz quase a zero. Quase a zero a partir de 21 horas, quase a zero. Então nós temos aqui, principalmente aqui na beira do rio mesmo, que a gente vê ali na Marechal Castelo Branco, tem os bares embaixo da ponte, tem o Ar Livre, tem o Minhocão. Esses todos botam, quando tem alguma festividade a mais. Tem aquela atividade mesmo que embaixo da ponte. Exato, mesmo. Embaixo da ponte. Então eles colocam os carros em cima dos canteiros. Então é melhor facilitar. Coloca a faixa de carros, de moto, de bicicleta, para que eles possam estacionar a partir de 21 horas, que é onde começa o movimento realmente, e evitar que eles estacionem em calçada proibindo tráfego de pedestre, ou de um cadeirante e tudo. Isso é interessante. Eu me lembro de um episódio lá no Mocambinho, naquela avenida Freitas Neto. Freitas Neto. Ali hoje tem uma série de trailers, de arrumadinho, e tem a ciclofaixa. E eu já vi um conflito entre ciclistas, um ciclista, aliás, e alguém que tinha colocado o carro na faixa, né? Então isso já vai resolver o problema, porque o ciclista achava que a via era só dele, como de fato era, e aí já vai evitar algum tipo de problema. Precisa que seja explicado à população, que seja educado o povo para que entenda a real situação, o que é que pode ser feito para melhorar para todos, né? E não só para um. Você tem que pensar sempre no coletivo. Carlos, estamos chegando ao final e agora você tem 1 minuto. O senhor vai olhar para essa câmera aqui e vai conversar com o teresinense, que enfrenta todos esses problemas que a gente falou aqui. Qual é a palavra que o senhor tem para ele a partir da gestão civilmense? É que o teresinense pode acreditar que nós vamos trabalhar com afinidade, nós vamos trabalhar para trazer o bem para a população. Nós vamos retornar a Teresina ao que era obediência e respeito às leis e o benefício da população, que é quem paga seus impostos e merece ter o retorno dos serviços que a prefeitura pode dispor para a população. Obrigado. Olha, nós entrevistamos aqui o próximo superintendente de trânsito de Teresina, doutor Carlos Augusto Daniel Júnior. Essa entrevista que você assistiu, você pode compartilhar, aliás, você deve compartilhá-la. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações. E eu sei que você, a partir de agora, gostou do que foi visto aqui, do que foi mostrado aqui, do que foi falado aqui, e vai contribuir compartilhando essa entrevista nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de família, de trabalho, do bairro, da academia. Coloca para frente que tudo que foi dito aqui é importante, porque Teresina vive hoje uma situação caótica no trânsito e a tendência, como foi colocado aqui, é de que haja melhoria. Obrigado, Carlos Daniel Júnior. A gente se vê por aí, e você que nos acompanhou até agora, fique em paz. A gente se vê na próxima semana. Até lá.